Primeiro e no segundo tempo. Os deuses do futebol ajudaram o Jorginho ontem. Cara, né? o que o Vini jogou ontem, pelo amor de Deus. E eu falei aqui, vou repetir, o Vini não pode ser reserva desse time nunca. Tem muita gente falando isso aqui no nosso chat. Não pode. Muita sabe? gente. Assim, Morelli tem que disputar a posição com o Zé Gabriel. Mas pra mim é isso. Disputa, joga um ou outro. Morelli de primeiro ou o Zé Gabriel de primeiro. O Zé Gabriel foi bem de novo ontem. De novo. Ele tá surpreendendo, muito né? firme. Achei melhor do que a estreia, inclusive. Ele deu uma Porque a segurança expectativa defensiva gigantesca. não era que ele fosse chegar assim e já e as referências, encaixar no time. As Eram referências ruins, né? eram negativas. Eram negativas, né? O torcedor do Vasco nem queria ele, enfim. E ele realmente... Acho que essa proximidade com o Jorginho ajuda. Olha como ajudou o Figueiredo, né? Com certeza. É claro que é muita competência dele ali também, né? De encaixar e o time precisando demais, demonstrar resultados em campo. Porque não adianta a gente falar, poxa, o Coritiba tá muito bem defensivamente, mas se o Coritiba não vence, não vai adiantar nada. E mesmo ontem, bem defensivamente, é um time que continuou trocando passes, que conseguiu, mesmo assim, ter também uma consistência ofensiva, que tá crescendo, tá evoluindo. Claro que falta ainda um cara de referência lá na frente, mas é uma construção. Eu já vejo uma evolução nesse time. E acho que a gente tem que ressaltar, claro, a gente já falou sobre isso aqui no Bate Pronto Paraná, mas é visível a cada partida a evolução do Natanael. Com certeza. Assustador. O Natanael é outro jogador, gente. E a gente sabe do potencial do Natanael. Todo mundo sabe, todo mundo já viu o Natanael jogar muito bem em determinados momentos da sua carreira. E a gente falava que o Natanael precisava de uma sombra. Nesse caso, ele precisava de outro treinador. Né? Talvez não chegou a sombra e o treinador ajeitou ele. E o Jorginho foi o cara que deu as primeiras oportunidades pro Natanael, inclusive, não foi? No profissional? Foi. Lá em 2020? Né? Então, assim, Na verdade, foi o Barroca, né? Foi uma partida contra o É verdade, Londrina, foi o Barroca. no Verdade. Campeonato Paranaense. É que daí veio o Barroca Jorginho era logo treinador. depois ele e o se Jorginho... firmou Que era Jorginho, Barroca e Jorginho, né? Foi Exatamente. Jorginho 19, Barroca, começo de 20 e depois Jorginho de novo. Mas é impressionante a evolução que ele tá tendo. Até falaram aqui, para com esse negócio de trocar o Morelli e o Zé Gabriel. Eu falei, não, eles têm que disputar a posição pra mim. Pra mim, o Morelli tem que disputar a posição com o Zé e não com o Vini. Perfeito. A não ser que o Vini esteja fora. O Vini está suspenso, o Seba está suspenso, um dos dois machucou, aí beleza. Aí você pode aproveitar o Morelli um pouquinho mais avançado, como ele foi bem contra o Brusque. E ele faz jogada do gol, chega na linha de fundo, faz cruzamento pro Brandão ajeitar e o Figueiredo fazer aquele golaço. E outra coisa que estão destacando muito no chat aqui é o Robson. Como o Robson tá mal. Gente, não é pegação no pé, me desculpem, mas tem muita gente falando aqui, não sou eu que estou falando só. O Robson está muito mal. O Robson contribui muito pouco ofensivamente com o Coritiba hoje. Ele não é o mesmo jogador que estava jogando no Campeonato Paranaense. A lesão provavelmente afetou ele. E ele não está conseguindo ter oportunidades. O Ronier ontem também foi mal, tá? É bom ressaltar isso. O Ronier não fez um bom jogo ontem. Só que, taticamente, o Ronier e o Robson são importantes. No sentido de voltar, no sentido de fazer cobertura de lateral, no sentido de ajudar na marcação. O Ronier fez vários desarmes ontem. E o Ronier tem uma questão que é a qualidade para uma jogada individual. O gol do Coritiba passa muito pelos pés e pela velocidade do Lucas Ronier. Se não tivesse ele para esse momento da transição rápida, talvez o jogo ontem terminasse 0-0. Exatamente. Então, assim, eu acho que existem algumas mudanças no time do Coritiba a serem feitas ainda. O Figueiredo pode fazer essa função que o Robson fez ontem, inclusive, porque ontem o Coritiba jogou meio que num 4-3-3, só que era meio que um 4-3-3 velado, porque o Friso não jogou de ponta esquerda. O Friso e o Robson trocaram muito, invertiam muito. Então os dois ficaram bem livres para se movimentar. O único que ficou mais preso ao lado direito foi, de fato, o Ronier, que é a ponta direita. Agora o Robson e o Friso, eles se movimentaram muito. Às vezes, inclusive, era normal ver que não tinha ninguém de ponta esquerda. Muitas vezes o Seba caía por lá, fazia dobradinha com o Bruno Melo, que subiu bastante ontem, e daí sim tinha a aproximação do Friso. Então, assim, eu gostei da forma de jogar, e isso é um problema positivo para o Coritiba. Porque hoje o Coritiba vai ter Josué para estrear ainda. O Coritiba está trazendo outros jogadores. O Rogério informou que tem interesse no Johan. Então, assim, com essa... A esperança volta, né? Pode ter o Johan ainda. Pode ter Johan e vai ter Josué. Então, assim, aonde eles vão jogar nesse esquema de hoje? Porque quando se traz esses jogadores, você não está pensando em jogar com 3 volantes.
Não tá. Só que o time do Coritiba se encaixou com 3 volantes. Sim. Se encaixa com os médios, que muita gente criticou nos últimos tempos que o Coritiba teve, né? Com o Antônio Oliveira. O Josué com tem Thiago bastante Kozlowski. qualidade, né? O jogador que você Então, falou, chegou pra jogar. Só que eu não né? sei se a Exatamente. movimentação dele, nessa função que o Friso faz, ele vai conseguir. O Tem Friso muita ontem participou muito da fase defensiva. Demais. Como ele recompôs a marcação. E o Jorginho, o tempo inteiro ali na orelha dele, né? O Jorginho parecia um torcedor da famosa turma do amendoim, né, cara? Pegando no pé do Friso. Mas ele participou muito dessa fase defensiva, voltando pra marcar. Tem gente perguntando por aqui do Josué, questão Quanto se já tempo, está né? no bid. Ele não tem visto de trabalho brasileiro ainda. Esperar isso aí. Eles estão, mas provavelmente essa semana que entra agora, ele vai ter essa situação regularizada e pelo menos na parte documental ele vai estar liberado para jogar. Deixa só eu fazer um registro aqui, que acabei de receber uma mensagem. Grande abraço pro José Leão, técnico Olha sub-20 só. do Coritiba, campeão da Copa do Brasil, foi auxiliar do Coxa depois, falou que tá de volta em Curitiba e tá na audiência. Gente da legal. melhor qualidade. Esse é um abraço pro Zé. E o Rodolfo Sartori faz uma observação, que o Coritiba ainda precisa de um camisa 9 matador.